Aqui em Londrina, menos, né? A gente é privilegiado nesse sentido, mas vai para São Paulo, outras cidades, você sai na rua, ar poluído. E essa poluição, ela aumenta o estresse oxidativo, aumenta a inflamação e predispõe, por exemplo, a doenças cardiovasculares. E por que isso? Principalmente por conta dos metais tóxicos que tem nessa poluição. Metais pesados, que você acha, por exemplo, como mercúrio em tratamentos dentários, que hoje em dia está se utilizando pouco, mas se utilizou muito isso daqui. Em maquiagens, que eu já falei para vocês, em enlatados, né, você pega um produto enlatado, você come comida com alumínio, né? Não tem como não soltar aquilo. Aquilo esquenta, esfria ali. Na poluição, em pilhas, baterias, isso chega até nós. E os estudos mostram que, por exemplo, o chumbo, que eu mostrei para vocês, que tem muito na maquiagem, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Isso aqui é uma linha e todo pontinho aqui são inúmeros estudos que mostram que aumenta do risco. Mas é só com o chumbo? Não, com o cádmio também. Mercúrio também aumenta o risco de doenças cardiovasculares, infarto, derrame, né? O arsênico também. E por que isso ocorre? Porque esses metais tóxicos, eles fazem uma disrupção do seu sistema glutationa. A glutationa é, vamos dizer, uma das principais enzimas antioxidantes do seu corpo, que protege a destruição da sua célula. E aí gera muita oxidação e oxida a gordura, e aí a gordura oxidada ajuda a entupir as artérias. Oxida as proteínas, leva a uma disfunção proteica. Oxida o DNA e gera mutação, carcinogênese, né? Aumenta o risco de câncer. Mas esses metais pesados, eles não só aumentam o risco de doenças cardiovasculares, como eles são muito tóxicos para o cérebro também. Então tem pesquisas que mostram que, por exemplo, o mercúrio, ele aumenta o risco de Alzheimer. Uma revisão, não é com um estudo, 106 estudos analisaram isso. Por quê? Leva a uma disfunção do seu sistema glutationa, faz você acumular mais células beta-amiloide, que são as células típicas do Alzheimer. E o alumínio também faz a mesma coisa, aumento do risco de Alzheimer. Isso aqui é uma célula beta-amiloide, e quando você vai analisar histologicamente, isso aqui é alumínio. Então o alumínio predispõe a você ter Alzheimer. Eu trabalho muito, faço muito teste na minha clínica de toxinas, metais tóxicos. E o alumínio é assustador. 7 em 10, talvez até 8 em 10, estão com níveis altos de alumínio. Então aqui, você pode ter certeza que aqui 70% das pessoas estão com nível alto de alumínio, se a gente testar. Tá? E não só aumenta o risco de Alzheimer, como também aumenta o risco de doenças degenerativas, como, por exemplo, Parkinson. Em outras situações também, o metal tóxico ele tem um efeito importante, como, por exemplo, o autismo. O autismo é uma doença que aumentou muito. É uma doença que é multifatorial, ninguém sabe a causa direito, mas os estudos mostram que o autista ele tem vários espectros. Tem aquele que é mais grave e tem aquele mais tranquilo. O mais grave é justamente aquele que está mais intoxicado, ele está com o nível mais alto de toxina. Então parece que as toxinas têm um efeito para piorar os sintomas do autista. E eu quero fazer um alerta para vocês a respeito do arsênico. Eu acho que talvez seja surpresa para muitos de vocês, mas um alimento que contém muito arsênico é o arroz. Isso é um problema mundial que está acontecendo. Infelizmente, a água, muitas vezes, ela está contaminada com arsênico, e o arroz ele é cultivado na água. Né? Então ele vira tipo uma esponjinha de arsênico e concentra muito arsênico no grão e na casca. E o arsênico, como eu mostrei para vocês, aumenta o risco de várias doenças, como, por exemplo, doenças cardiovasculares. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que aumenta o risco de diabetes, ele é neurotóxico e pode aumentar o risco de câncer também. Então, as pesquisas estão falando que, isso é um problema de saúde. Não existe regulamentação para saber
se o arroz ele tem nível de arsênico alto ou não, se ele pode ser consumido. Não existe essa. Tem a regulamentação na água, mas no arroz não tem. Mas deveria ter essa regulamentação. Inclusive, no Brasil, esse é um estudo brasileiro, olhando da onde que nós estamos se contaminando por arsênico. Olha aqui, ó. 46% é do arroz, 20% do feijão. Então, a base da comida do brasileiro está comprometida com toxina. E 23% entre carne e peixe. Então, ó, arroz, feijão e... né? E isso é um problema mundial. Mundial. O mundo está assim. Recentemente eu vi uma pesquisa feita pela USP de Ribeirão que testou, pegou o arroz do que estava vendendo na prateleira e testou. 86% dos arroz que estavam na prateleira estavam com níveis altos de arsênico. 86%. E, infelizmente, isso aumenta o risco de doença. O arsênico, por exemplo, esse é um estudo lá no Chile, que era uma região que tinha um pouco de arsênico na água, e eles viram que a longo prazo, mesmo que baixa a concentração de arsênico, aumentava o risco de doença de câncer do trato urinário. E esse é um estudo muito interessante, que foi um estudo no Texas, que eles analisaram essas regiões em vermelho, são as regiões onde tinha maior concentração de arsênico na água. Eram justamente as regiões onde tinham pior desenvolvimento cognitivo, mostrando que o arsênico pode ser tóxico para o cérebro também. E esses metais pesados, eles também podem, não é só os interferentes endócrinos, mas os metais tóxicos, eles também alteram o sistema reprodutivo feminino. Eles também são encontrados no leite materno. Gente, eu não estou falando para ninguém deixar de amamentar o filho, pelo amor de Deus. O leite materno é o melhor alimento que tem. Porém, eu estou mostrando o tamanho do problema que está acontecendo. Tá? Não me interpretem mal, por favor. Tá? Então, infelizmente, isso está acontecendo. E o cádmio, que é um outro metal tóxico, que é muito encontrado em bateria e cigarro, quem fuma está com nível de cádmio, está associado à doença renal. Então, hoje em dia, você fala, poxa, então, está todo mundo contaminado, o que eu vou fazer? Né? Então, fazer o quê? Tem alguma saída? A verdade é que hoje ninguém está livre de fazer uma desintoxicação. E eu sempre faço essa analogia para os meus pacientes, muitas vezes, que todo mundo sabe que cigarro faz mal, não é verdade? Cigarro faz bem para alguém? Ninguém. Ninguém faz bem cigarro. Sabe que o cigarro é tóxico. Mais de 5.000 compostos tóxicos cancerígenos. Toxina é a mesma coisa. Não faz bem para ninguém. Não tem como fazer bem. Né? Porém, tem aquela pessoa que muitas vezes vai fumar 10, 15 anos da vida dela, ela vai ter um câncer. E tem aquela pessoa que fuma 30 anos, não tem câncer e morre de outra coisa. Né? Então, vai depender da sua individualidade metabólica. O tóxico não faz bem para ninguém, só que isso vai depender da sua individualidade, a sua genética, e vai depender de outros fatores que muitas vezes se agregam, muitas vezes são relacionados a hábitos, né? Sedentarismo, alimentação e outros problemas que podem agregar, potencializando esse efeito tóxico para te causar doença. E como é que você elimina esses tóxicos? Nós eliminamos principalmente através do fígado, mas o rim ajuda, o pulmão ajuda, a pele ajuda. A verdade é que você consegue eliminar parcialmente esses tóxicos. Se você não conseguisse, ia morrer muito rápido. O mundo do jeito que está, ia morrer muito rápido. A gente consegue eliminar parcialmente. E isso vai depender do quê? No nosso fígado, existe uma fase 1 de desintoxicação hepática, a fase intermediária e a fase 2. A fase 1,
muitas vezes entra compostos tóxicos no seu corpo, e aí ela se metaboliza em compostos mais tóxicos ainda. A fase intermediária, então, que vai dar uma contrabalanceada nesses tóxicos com antioxidantes. E a fase 2 é uma fase que é a fase de conjugação. Os aminoácidos vão se ligar aos tóxicos e vão transformar esses tóxicos em substâncias hidrossolúveis para ser eliminada pela urina e pelas fezes. Tá? Para uma fase 1 funcionar do fígado boa, é dependente de uma série de vitaminas. Aonde que você encontra vitaminas na alimentação? Verduras, castanhas, legumes, frutas. E a fase intermediária é dependente de antioxidantes. Antioxidantes, também onde que você encontra? Tudo que é colorido na natureza, principalmente o verde. E a fase 2, ela é dependente de aminoácidos. Aonde que você encontra aminoácidos? Nas carnes, peixes, ovos, né, em alguns vegetais, como por exemplo soja, castanhas. Então, uma nutrição adequada é fundamental para que seu fígado trabalhe da maneira adequada para você conseguir eliminar esses tóxicos que todo dia nós entramos em contato. Então, a pessoa que não se alimenta bem, não come isso que eu estou falando, ela não consegue eliminar esses tóxicos. Essa é a verdade. Ela acumula mais esses tóxicos.